Olá, alunas e alunos da UF Campus, quarto período de psicologia, pessoas também que acompanham, né, nosso canal Live and Let Live. Viva e deixe viver, né? Não incentive aglomeração, né? Procura fazer o melhor por si e pelo outro, para a gente ver se consegue, né, dar um avanço em tanto retrocesso. Mas é isso. A gente hoje tem um objetivo, né? Esse vídeo bem preciso, que é trabalhar a questão da relação entre a pulsão e a relação, a forma como o sujeito vai constituir o seu inconsciente em torno desse primeiro outro que aparece, que imprime satisfação pulsional, né? Que vai constituir o núcleo das pulsões, vai constituir as redes inconscientes e vai constituir as fantasias. E esse primeiro outro, né? Esse primeiro outro com o qual as experiências primárias de satisfação acontecem, né? Comumente são os pais, ou também pais, né? Quer dizer, que ocupem essa posição de cuidador, de quem cuida, de quem investe, de quem está ali, né, ofertando a si mesmo para cuidar de uma criança, para fazer com que essa criança se desenvolva, né, de maneira das mais diversas formas, mas que estejam ali nos cuidados com a criança, atuando como pais, né, como pai e mãe, né? E o Freud, né, eu vou retomar, eu vou fazer só mais uma retomada dessa carta 69. E Freud vai dizer o seguinte sobre essa dificuldade de distinguir verdade e ficção no inconsciente, né? Ele vai dizer assim: permanecia aberta a possibilidade de que a fantasia tivesse invariavelmente os pais como tema. Por que ele diz isso? Porque a associação livre afunila o sujeito na direção da relação infantil com os pais. Isso acontece nas análises. Freud escuta isso nas análises, os psicanalistas escutam isso nas análises, né? A questão dos pais vai ficando cada vez mais, retorna de uma forma cada vez mais intensa, cada vez mais, né, pregnante no processo de análise, repetitiva, inclusive, né? E, né, quer dizer, a questão da constituição fantasmática, ela vai estar articulada à dimensão do outro, né? Então, esse outro que a gente pode, que o Lacan escreve com maiúscula, o grande outro, o que seria esse grande outro? Nesse primeiro outro do sujeito, ou um trão, né? O que seria esse grande outro, né? Lacan denomina conceitualmente o grande outro. O grande outro e o pequeno outro. São duas formas de pensar o outro, a relação com a alteridade, né? Aliás, essa é uma primeira questão aí, né? Esse outro com a maiúscula tem a ver com a fundação da alteridade. E a fundação da alteridade é a fundação do sujeito. Não há sujeito sem alteridade, ou seja, não há sujeito sem outro, né? Então, o outro aí é o lugar da fundação simbólica da subjetividade. E a gente estava discutindo num outro vídeo sobre pulsão, eu coloquei lá sobre essa relação entre a pulsão e a malha simbólica que constituem o inconsciente e as fantasias inconscientes, tanto quanto as identificações, né? Essa malha simbólica, a gente pode chamar isso de grande outro, ou seja, de onde provém as palavras que determinam a minha subjetividade.
De onde provêm as palavras que me arrebatam de uma relação direta com objetos da natureza, que me arrebatam de uma relação direta com a própria natureza e que me levam a uma relação imprecisa, né, comigo mesmo e com os outros. Esse grande outro estaria na fundação disso, que seria o lugar da palavra. A palavra, interessante isso, a palavra está na base, né, da subjetivação. Para Lacan, leitor de Freud, estudioso, rigoroso do pensamento freudiano, né, a palavra está na base da subjetivação. De onde provém as palavras? Do sujeito, da criança? A criança inventa palavras? Não, a palavra sempre vem do outro. A palavra é o código da linguagem que vem do outro, que vem da mãe, vem do pai, das pessoas que cuidam, como mãe e pai, seja biológico, seja não biológico, ou como mãe e mãe, né? No caso aí a gente precisa ampliar, né? Porque as relações, né, podem ser homossexuais, podem ser heterossexuais, né? Mas aqueles que estão ali como fundadores da experiência primária da criança de satisfação. Né? E aí, quer dizer, quando a criança começa a estabelecer essas experiências primárias de satisfação, ela inscreve isso no campo da linguagem, ou seja, ela inscreve isso como rede de significantes tomada por palavras. Por palavras, pela imagem da mãe, pelos investimentos da mãe e por tudo que envolve o cuidado. Né? Tudo que envolve o cuidado com a criança. Né? A mãe não cuida da criança como cuida de uma outra coisa qualquer. Ela cuida da criança investindo os seus desejos, os seus afetos, né? Inscrevendo na criança experiências de satisfação. Isso não é uma coisa simples. Então, quando, né, quer dizer, a criança, quando começa a ter essas experiências, o que acontece aí? Ela é tomada, ela é banhada por palavras que vêm do outro. Né? Então a mãe diz: está com frio, está com fome, está com sede, está triste, está feliz. Né? São redes de palavras que vão constituir e vão dar significação a todas as formas como eu posso existir. Né? A forma como eu posso existir para a psicanálise é proveniente desse grande outro. É proveniente da cultura, é proveniente desse grande outro que constitui o mundo da linguagem, da cultura e das palavras. Né? Então, a experiência de satisfação vai ser apalavrada. Né? Ela vai ser significantizada. Né? E ao ser apalavrada, ela vai tomar conotações diversas que vão constituir a subjetividade e vão constituir a própria organização fantasmática. Claro que, né, num vídeo a gente não pode aprofundar de maneira muito... Né, a gente não pode... Fica complicado a gente adentrar as questões mais profundas do pensamento do Lacan, inclusive, mas o que ocorre, né, nesse primórdio em que, por exemplo, a criança, na sua experiência de nutrição, ela tem que perder, por exemplo, ela tem que passar pela experiência de perda. Imagina, uma criança que nunca experienciou nada, a primeira coisa que ela está tendo, o primeiro prazer que ela está tendo como experiência, ela tem que ser banida disso na própria separação em relação ao bico do seio, em relação à mãe, em relação ao corpo do outro. Né? Então,
a experiência da perda constitui a própria subjetivação. Isso é um ponto importante. Né? Então, quando o Freud dizia, né, que muitas crianças, mesmo sem leite, continuam sugando. Esse sugar, isso tem a ver com a experiência oral, né? Isso tem a ver com um prazer oral do encontro com o corpo do outro. Ora, é nesse sentido que o Freud chama isso, ele diz assim, olha, eu não tenho outro termo a não ser sexual para falar disso. Então, isso é uma questão de uma pulsão sexual oral. Oral. Né? Quando ele fala do estágio oral, né? Esse campo da oralidade, em que a criança, além de sentir prazer com o corpo, né? Além disso, ela vai constituir fantasias, por exemplo, de passividade e atividade. Né? Fantasias de posições ativas e passivas em relação a esse corpo e a esse outro. Né? Então, quando ela experimenta o prazer oral, que não tem a ver estritamente com a nutrição, né? A criança continua chupando, continua querendo ser independente do leite, né? Mas ela perde, ela tem que se separar disso. Ora, o que a criança coloca no lugar em relação à perda do objeto? Ela coloca no lugar, quer dizer, ela enche, ao invés de encher a boca do corpo do outro, da mãe ou de quem cuida, né? De quem está amamentando, seja biológico ou não, com que ela vai substituir? Porque não é fácil para um bebezinho. Aliás, nada fácil né, a constituição psíquica do ponto de vista humano. Não é à toa que os seres humanos sofrem tanto nas suas relações amorosas com os outros. Né? Então, para uma criança, perder o seio é quase que perder a si mesma, perder a própria existência. É quase como uma coisa só. Né? Uma certa indistinção aí, né, entre quase que uma continuidade do corpo que tem que ser cortada e tem que ser perdida. E o que vem como substitutivo disso, senão as palavras? Senão a introjeção e o devoramento daquilo que veio do outro como significação. A criança, para constituir a sua rede fantasmática, o que ela começa a fazer? Ela começa a devorar o outro e ela começa a colocar para dentro tudo que vem do outro. Sejam imagens, né, no sentido da formação do próprio eu, a imagem do outro sendo fundamento da formação da unidade do eu, próprio reconhecimento do espelho, né? Isso também é algo a ser aprofundado. Aqui são introduções, tá? Que a gente está introduzindo ideias a serem aprofundadas. A formação narcísica do eu vai ter a ver com o que o Lacan chamou de estágio do espelho, vai ter a ver com o que o Freud chama de narcisismo primário, né? São outros textos, são outras entradas, mas a gente está introduzindo aqui essa ideia de que o outro empresta a imagem para o eu se constituir. O eu não vem com a natureza. A experiência do eu, a experiência de si, de se olhar no espelho e de se reconhecer, não vem com a natureza. Né? Vem de um outro lugar, e a gente está falando aí de um outro simbólico, que vai definir, olha lá fulaninho no espelho. Né? Então, quem vai delimitar e nomear é o outro. Quem vai emprestar a imagem é o outro. Por isso que o Lacan dizia que o eu, no fundamento, é um outro. Eu e outro é uma coisa só no início. E esse eu outro, né, ele precisa se separar. Né? Quer dizer, e aí o que vai fazer com que separe são justamente as perdas que acontecem nessa relação primária com o outro. A mãe dá muita importância para o filho, vamos dizer, uma mãe que dê muita importância para o filho, ou um pai que dê... Né? Quer dizer, a mãe ali está amamentando. Então, ela está não só amamentando, não só fazendo a criança sobreviver do ponto de vista biológico. A mãe está investindo muita coisa ali.
está investindo ideais, está investindo afeto, está investindo amor, está investindo experiência de satisfação, porque ela também se satisfaz pulsionalmente, né? Então, a constituição, isso tudo é freudo-lacaniano e psicanalítico, né? Tantos autores aí que vão falar dessas questões primárias. Então, a perda do que está em questão na pulsão oral, por exemplo, né, vai proporcionar uma possibilidade de separação e de constituição de si. Né? O que a criança vai colocar no lugar do seio? Palavras. Vai substituir com metáforas, com objetos substitutivos, né? Com metáforas, objetos que metaforizem o perdido. Né? Então, os objetos da pulsão, que o Freud dizia que é o que há de mais variável, já está no circuito simbólico. A criança vai, né, quer dizer, vai perder o seio e vai encher a boca de palavras, introjetando tudo que vem do outro. Tudo que veio do outro, fome, sede, criancinha bonita, criancinha assim, criancinha assado, criancinha feia, criancinha... Todos esses significantes vão ser introjetados. E esses significantes introjetados, eles estão ligados a todo um circuito que vem do outro, que vem de uma história que já começou a ser contada antes do próprio sujeito existir. Né? O Lacan dizia que o outro precede o sujeito. Quando a gente bota o S barrado, lá, né? O outro precede o sujeito. O que está na base da constituição psíquica é a palavra. São significantes, são experiências de satisfação mergulhadas no campo do significante, no campo das palavras, da significação. Então, tudo que vem do outro é introjetado, é engolido. Né? A gente pode até fazer o Freud faz uma alusão às experiências primitivas das tribos totêmicas. Né? Ele vai escrever um célebre trabalho, né, que não é um trabalho antropológico, né, apesar de, né, usar um pouco de antropologia, falar um pouco das questões culturais, mas aqui a gente está falando de psicanálise, que é um campo específico, diferente da antropologia. O Freud vai escrever um texto chamado Totem e Tabu. Ali ele vai descrever, eu vou falar resumidamente, ele vai descrever a experiência primitiva da tribo, né, em que, de tempos em tempos, a tribo tem que repetir um ato de sacrifício, que é um ato de devoramento do Deus, que seria o totem. Então, o que a tribo faz para se manter coesa, para se manter organizada? Claro que isso envolve um monte de outras questões, cabe estudar totem e tabu. Mas, basicamente, em relação a essa questão do devoramento, da identificação, o que a tribo faz? A tribo mata o animal totêmico, que seria o símbolo do Deus na tribo, que, né, quer dizer, que é chamado também de pai na organização tribal e civilizatória, né, Deus Pai. Ali o totem na tribo primitiva vai aparecer como Deus. Né? Então, o que a tribo faz? A tribo se reúne, faz o ritual do sacrifício totêmico, né, do Deus, que vai ser devorado depois, chamada refeição totêmica. Por que é feita a refeição totêmica em torno do Deus? Porque o que os integrantes da tribo visam, né, é colocar para dentro os atributos do Deus. É pegar, né, conseguir internalizar simbolicamente, quer dizer, a ingestão aí vai aparecer, e isso é muito importante. Essa questão da ingestão do ponto de vista psíquico para a psicanálise é fundamental. Isso não é só uma experiência de prazer da criança em relação ao seio, em relação à mãe. Isso vai muito além. Isso tem a ver com ingerir o outro, ingerir os atributos do outro, ingerir traços que vêm do outro, palavras que vêm do outro, características que vêm do outro, que o Freud e o Ferenczi são dois pensadores né, quer dizer, que começaram com a psicanálise, vão chamar de introjeção. Introjeta. E introjeta do ponto de vista oral.
desde as tribos primitivas até a experiência psíquica na análise, dentro, né, no divã, isso aparece. Isso aparece, só que nas tribos primitivas, isso aparece de maneira desvelada. Na análise do divã, isso aparece de maneira velada, distorcida, metaforizada, que depois vai aparecer de maneira mais clara a questão do devorar e do ser devorado. Né? As fantasias de devoramento, que vão aparecer em sonhos, que vão aparecer em questões da vida cotidiana, né? O outro me devorou, eu me sinto como se estivesse sendo devorado pelo meu chefe, pelo meu adversário, né? Eu estou me sentindo aqui, né? O Pequeno Hans, a gente pode pegar o Pequeno Hans, né? Pega lá o texto do Pequeno Hans como leitura complementar, eu vou indicando o texto, né? O Pequeno Hans tinha uma questão com os cavalos, uma fobia de cavalo. E qual era a grande fobia dele? Qual era a grande fobia dele? De ser devorado pelo cavalo. Ele não podia sair na rua, porque na época, né, as carroças passavam nas ruas e na porta das casas das pessoas. E o Pequeno Hans não queria nem olhar para o lado de fora de casa, porque os cavalos estavam lá passando, não tinha carro. Tinha cavalo, a maioria eram carroças, cavalos, e ele tinha um medo abissal de cavalo. Ele formou a ideia de que o cavalo poderia devorá-lo. Depois, a análise vai levar, né, aqui fazendo um parêntese, a análise vai levar o Pequeno Hans e o próprio pai do Pequeno Hans, tanto quanto Freud, a concluírem que aquilo não passava de uma fantasia de castração em relação ao pai, né? Quer dizer, o cavalo estaria no lugar do pai do ponto de vista simbólico. Isso fica patente no caso do Pequeno Hans. Isso não é uma elucubração, isso não é uma invenção, isso fica patente no discurso de Hans, da criança. Aliás, é uma gracinha. O Hans, a gente pega o texto sobre o Hans, é uma coisa assim, né? É muito interessante a forma como a fobia vai se constituir ali e como a criança lida com as questões tanto da satisfação como da interdição, né? Depois a gente vai falar dessa castração, né? Do complexo de castração que todo, né? Quer dizer, todo sujeito neurótico, né? Tem isso inscrito. Depois a gente vai falar mais disso. A gente vai chegar nesse ponto, né? Mas o que seria aí um deslocamento da fantasia de castração para fantasia de castração ligada ao pai para a fantasia de devoramento ligada ao cavalo. Então ele recua para a pulsão oral. É a questão da pulsão oral, aí o cavalo devorando. Ora, o que Freud vai dizer, isso aparece também no texto das pulsões, é que passivo e ativo no início são coisas basicamente indistintas, né? Então, no que a criança a experiência oral, da pulsão oral, em relação ao devoramento do alimento, ou da ingestão, vamos colocar assim. A ingestão, né? O que a criança ingere? Ela ingere leite, mas ela também ingere o outro. Ela também ingere o outro. Essa questão da ingestão, como eu disse, aparece lá nas tribos totêmicas, aparece em outros tantos rituais primitivos, né? E rituais avançados também, de religiões avançadas. Aparece isso na religião católica, aparece isso, né? Em várias outras religiões, aparece essa questão da ingestão do corpo do outro, né? Claro que aqui não está se falando de crença, aqui está se falando de organização psíquica. Tá? Então, a crença de cada um vai ser a crença de cada um. Mas que isso aparece nas culturas de uma maneira muito pregnante, aparece a ingestão do outro para justamente introjetar e colocar para dentro, na constituição do espírito, da psique, da subjetividade, como você queira chamar, a ingestão do outro no sentido de constituir-se, no sentido de existir. Eu existo a partir disso, é a partir da imagem do outro, é a partir do investimento que o outro faz sobre mim, é a partir do olhar do outro sobre mim, é a partir das palavras que eu engulo no sentido de querer ingerir mesmo, de querer para mim, de constituir o meu eu e de me identificar. Existe.
eu existo primeiro no outro. Eu começo a existindo no outro. Ora, essa fantasia de ingestão, né, isso vai constituir as identificações. Tudo que a criança quer é manter o seu eu firme e cada vez mais ela vai buscar identificações para isso. Tá? O aparelho psíquico vai tentar introjetar cada vez mais para constituir uma firmeza do eu, uma consistência do eu. Né? Então, ela vai buscar essas identificações. Essas identificações vão acontecer a partir do devoramento. Quer dizer, no início, isso acontece em ato, com o corpo. Depois, isso vai se transformar em metáforas, em simbolizações. Como é que acontece inicialmente em ato? A criança começa a pegar, a morder a mãe, morde o pai, puxa o cabelo com a boca. Né? Isso vai constituir também as forças, né? Isso também tem a ver com as forças de destruição, né? Também estão ligadas a isso, sadismo, masoquismo. Isso depois vai retornar para a experiência humana como destruição, sadismo, masoquismo. Né? Quer dizer, mas a criança, para ela, aquilo ali é uma experiência. É uma experiência só. Isso vai tomar significação depois. Como eu disse, é em dois tempos. Né? A fantasia se constitui em dois tempos. As lembranças se constituem em dois tempos. Né? Pelo menos. Então, a criança vai começar a pegar e botar na boca, pega tudo, bota na boca. Né? Essa coisa do ato de colocar na boca, do ato de ingerir, de morder, né? Isso tem a ver com o devoramento do outro, de tentar colocar o outro para dentro para garantir a existência de si. Para uma tentativa de garantir, de continuar existindo. É interessante isso, né? Porque para a criança isso não é fácil. As conclusões da psicanálise acontecem na escuta dos sujeitos. Né? A conclusão de que para a criança isso não é fácil aparece nas fantasias primárias dos sujeitos em análise. E não é fácil, porque para a criança ela é um ser extremamente desamparado, extremamente frágil, o bebezinho é extremamente frágil. Então ela precisa do outro fundamentalmente para sobreviver. Né? Então aí está a questão da pulsão e não do instinto. No instinto, né, existe ajuda. Né? Os pássaros lá, a mãe pássara vai levar comidinha para o bebê pássaro, mas rapidamente isso vai. A independência é muito rápida. O potrinho, quando nasce, ele já sabe o que fazer. Quando o potrinho nasce, o bezerro, a potrinho, a bezerrinha, quando nasce, já sabem o que fazer, é ir direto na teta da égua, é direto na teta da vaca. No caso do bezerro, é direto na teta da égua. Já sabem o que fazer. Né? Já sabem. E não precisa ninguém ensinar. A relação humana é diferente. É muito diferente. Né? Porque é esse outro, porque a criança, quando nasce, ela nasce absolutamente desamparada. Ela não tem, ela nasce sem ação. Ela é puro esbravejamento de desequilíbrio homeostático, berro, choro, se não tem um outro ali, né, que garanta a sobrevivência dessa criança. E aí, né, quer dizer, claro que os outros animais também precisam dos animais adultos, vamos dizer assim. Mas só que esses animais adultos não são falantes, não são amantes, não são. O amor é uma significação, e a significação implica a fala. Né? Os animais agem por instinto, por sobrevivência, por questão de sobrevivência. Claro que isso é uma questão, ninguém está fechando aqui, a universidade é o campo do debate, ninguém está dizendo que bicho não tem sentimento, não é isso que a gente está dizendo. Né? São questões a serem discutidas, mas a gente está dizendo que na experiência humana, os sentimentos eles se constituem a partir da fala, da introjeção do outro em termos de experiência simbólica. Experiência simbólica. Tá? Essa experiência simbólica, né, como é a experiência
dos animais, a gente não sabe exatamente, mas o que a gente pode dizer é que não há experiência simbólica do ponto de vista humano. Não há essa experiência. Né? Então, o ser humano, a criança humana nasce, Lacan dizia, a criança nasce desprotegida, desamparada, justamente porque nasce prematura. Né? A criança não está desenvolvida ao ponto de conseguir andar, de conseguir se locomover, de conseguir se orientar. Não. A criança é imatura, mas o Lacan vai defender essa ideia de que, justamente por não ter se desenvolvido suficientemente, a criança precisa do outro sumariamente. Né? O bebê ele nasce prematuro. Eu falei imaturo também, mas a imaturidade vem da prematuridade, porque é no outro que essa criança vai se colar para conseguir existir. E esse existir não é existir do ponto de vista nem existencialista, nem do ponto de vista da sobrevivência biológica. É um existir no outro. O que significa existir no outro? É que esse outro que me encheu de satisfação e de significações, desse outro eu sou dependente. Desse outro a criança é dependente. Desse outro, quando eu digo eu, aqui é o sujeito do inconsciente. Né? Desse outro a criança é dependente. E a criança é dependente no sentido de, será que eu continuo existindo para o outro? Então eu tenho que, o tempo todo, introjetar traços, características, em outros termos, significantes, né, do outro, para continuar existindo. O Winnicott, que é um pensador também psicanalista, vai falar do sentimento de continuidade de existência. Né? A criança ela precisa ter sentimento de continuidade do ser. E, para isso, a criança vai se pautar fundamentalmente no outro. Ora, esse devoramento, né, a gente está falando em ingestão, então, junto com, né, a gente está falando do leite, junto com o leite vem o outro. Tudo que vem do outro, a criança engole, a criança introjeta. Né? E ela vai repetir isso, até brinquei com a coisa do livro, de devorar livro, que não é uma brincadeira. As pessoas devoram livros, e é isso. Devoram livros como devoram pratos de comida. Os dois são significantes. Né? Devora palavras, devora ideias, devora conhecimentos e constitui o seu eu com esses conhecimentos. Agora, o meu eu já tem outros traços e outras características que são o conhecimento que está ali transmitido num livro. Quando um sujeito assiste uma determinada palestra, ele está consumindo ideias. Quando a pessoa assiste determinado filme, está consumindo ideias. Novela, histórias, livros. A criança pede para a mãe e para o pai contar a história porque ela tem que consumir fantasias, ela tem que constituir fantasias. Quer dizer, ela tem que consumir, botar para dentro, introjetar e constituir seu eu. E as suas fantasias. Né? Quer dizer, são coisas distintas. Né? O eu, as identificações, e as fantasias, que são as mais possíveis, né? É o que há de mais variável também, são as fantasias. Bem, essa questão, então, né, da pulsão oral, do devorar o outro, do devorar palavras. Né? A criança está lá na relação com a mãe, um júbilo da introjeção, um júbilo da experiência pulsional, de botar na boca, de comer, de morder, de puxar o cabelo, de botar para dentro, pela boca. Ingerir e devorar. Nessa experiência primária, né, a experiência do ingerir está marcada por uma relação ativo-passivo. Ativo-passivo. Não é ativo ou passivo, é ativo-passivo. Por quê? Olhar é a mesma coisa que ser olhado na experiência primária.
É como se fosse um olho que retorna sobre mim na medida em que eu lanço o olhar no outro e esse olhar retorna para mim constituindo uma imagem, por exemplo. Então, olhar e ser olhado é a mesma coisa. Comer e ser comido. Ingerir e ser ingerido. Devorar e ser devorado. Então, essa coisa da ingestão, isso também vai constituir fantasias de devoramento, de que eu estou sendo devorado. Isso vai aparecer nas análises. Né? E muitos sujeitos dizem, olha, mamãe me devorava. Né? Ou papai me devorou, me devorava, né? Como que pequeno ranço. Né? Introjeção e identificação a partir da pulsão oral do devorar e ser devorado. Eu sou o outro constitui o meu eu. Isso é fundamental para entender psicanálise. Fundamental para entender psicanálise. Né? Da mesma forma que o olhar, da mesma forma que... Né? E da mesma forma também que as experiências pulsionais erógenas do corpo, você percebe, né? O que tem de mais prazeroso em termos de corpo que não na experiência infantil, que não as zonas erógenas, que são buracos, são furos do corpo. Os olhos são furos, a boca são furos, os ouvidos são furos que ouvem a voz do outro. Essa voz vai ser importante também, né, para constituir as fantasias. Né? Existem as vozes, tanto na fantasia neurótica quanto no delírio psicótico. O sujeito ouve vozes, né, que não foram extraídas da experiência psíquica, na psicose. São discussões muito, muito profundas. Aqui é a introdução à questão dessa relação do sujeito com o outro. Né? Então, os buracos do corpo, a pele, os poros do corpo, né, os furos do corpo. E aí vem a analidade também, que o Freud vai falar da pulsão anal. A pulsão escópica, a pulsão oral, a pulsão anal. Né, que a experiência infantil também inclui, né, tanto quanto a perda do bico do seio, no caso da pulsão oral, a perda dos excrementos, no caso da pulsão anal. Né? Porque, veja, como eu sempre digo, né, para a criança, essa experiência é primária, essa experiência é muito infantil no sentido de uma relação quase que lúdica com o corpo. É uma relação lúdica e, ao mesmo tempo, em alguns momentos ali, traumáticos. Né? Então, são experiências lúdicas que a criança começa. O que é lúdico? É brincar. O lúdico é o brincar. Né? Então, a relação que a criança estabelece com os excrementos também é muito lúdica. E é muito interessante isso, né? Porque a criança vai dar muito valor. É uma parte do corpo também. Como eu digo, o outro e eu é uma coisa só. Então, o seio é uma parte do corpo. Do outro que constitui o meu eu. A partir de uma perda. A partir da imagem do outro. Né? E os excrementos, o cocôzinho, né? É também parte do corpo. É alguma coisa uma extensão do corpo que tem que ser perdida. Veja como é que está aí a questão da perda. A perda vai ser fundamental também. Quer dizer, a constituição da subjetividade do ponto de vista psicanalítico, da relação do corpo com a palavra, com a linguagem e com a imagem, a gente pode botar assim, corpo, imagem e palavra. São 3 registros. Né? O registro pulsional, o registro da fala e da linguagem e o registro do imaginário, que são as imagens do outro que constituem o eu. Então, essa experiência corporal, né, o cocô para a criança tem um valor muito grande. Ela vai brincar com isso, né, vai ter experiência da satisfação anal, tanto do ponto de vista do expulsar e do reter, quanto do ponto de vista da limpeza, que a mãe vai operar na criança. A experiência, o traço de satisfação ali impresso no corpo, que vai ser constitutivo das fantasias. No caso aí, com a base anal. Então, o asseio, tanto o asseio
quanto a expulsão do objeto, no caso, o objeto fezes, quanto a retenção, isso tudo vai ser isso vai ser uma experiência muito primária também da criança, importantíssima na experiência infantil, né? Que a criança vai ter que resolver no sentido da perda, porque ela também vai ter que perder e jogar fora. Em nome de quê? Em nome da cultura. Né? Tanto quanto a criança não pode continuar ad eterno chupando o seio da mãe, né? Por quê? Porque ela tem que perder isso para entrar na cultura, para entrar no laço social, para se aculturar, né? Para organizar, para se organizar como sujeito, mas um sujeito dividido que perdeu o objeto. Se aculturar significa perder o objeto. Significa renúncia funcional. Então não dá para viver a vida. Né? A criança chega com 10 anos querendo o seio da mãe, né? já está perdido. Já está perdido. É a mesma coisa o asseio. A mesma coisa a limpeza. Isso vai ser aculturação. A cultura exige que se jogue fora os dejetos e que se organize na cultura o próprio fim para onde vão os dejetos, né? Vão para o esgoto, vão para as redes sanitárias, né? de saneamento básico, né? A cultura aliás, o Lacan depois vai trabalhar isso. A cultura se organiza em torno da organização dos dejetos do que se perde, daquilo que se joga fora, do lixo. A gente tem que organizar o lixo, né? Quer dizer, e aí, quer dizer, para a criança nada é lixo. Para a criança é experiência funcional do corpo. E a mãe, o pai vamos dizer assim, vão pedir ou vão exigir ou vão ensinar que a criança tem que se assear, tem que se limpar. Vamos com calma. Esse ensinar não é um ensinar no sentido de uma pedagogia. Não é. Não é ensinar no sentido de uma pedagogia. É ensinar no sentido da experiência com o outro que implica o amor e a pulsão. Implica o amor e a pulsão. Então, a criança, por que ela aprende? O que ela aprende? Ela aprende em função de um reforço, de um estímulo e resposta? Não, para Freud, a criança aprende por amor. Para não perder esse outro que a constituiu como sujeito. Justamente para não perder o outro, a criança aprende. Então, quando a mãe pede para fazer cocô no troninho, isso é uma perda de objeto aí também, do ponto de vista da analidade, né? Do ponto de vista da expulsão e retenção, né? Do ponto de vista da experiência anal de se separar de uma parte de si, né? Alguma coisa de si que partiu. Quer dizer, os objetos têm que partir, têm que ir embora, têm que ser perdidos, jogados fora. E o neurótico não aguenta muito isso, não aguenta muito a perda, né? Não aguenta perder. Né? Eu gosto muito de um pensador, né, que vai trabalhar a questão da escrita. Eu diria não, um pensador não, um poeta. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. Né, Manuel de Barros, olha aí o significante. Né? Uso as palavras para compor meus silêncios. A gente pode entender isso também como o que fica enquanto buraco do corpo. O que é o buraco do corpo, senão um nada, mas um nada rodeado de corpo. Então, o corpo e as palavras é que constituem os buracos. Né? Porque quer dizer, o buraco é um nada revestido de alguma coisa que é o corpo. Então, uso palavras para compor meus silêncios, Manuel de Barros. E tem também, né, uma outra referência aqui que eu queria chamar a atenção, que é um poeta
Deixa eu localizar aqui um poeta chamado Vale Salomão. Vale Salomão. Ele vai dizer assim: escrever é se vingar da perda. Olha que interessante. Por quê? Porque, do ponto de vista psicanalítico, né? Enquanto a poesia, aliás, Freud falava muito da poesia, né? Para entender muitas coisas é importante que se remeta não só à ciência, mas também à poesia, né? E o quanto é poética essa questão do cocôzinho para a criança. Escrever é se vingar da perda. Ou seja, a criança ela vai substituir os objetos perdidos por escritas, por palavras, por significações. O que significa? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que eu perco o objeto, mas eu organizo o meu lugar na cultura. Eu organizo a forma como eu vivo a vida em relação ao outro. Então, quando a mãe diz assim, faz cocô no troninho, a criança faz aquilo, né, dirigindo à mãe uma demanda. A gente pode dizer um pedido, né? Mãe, por que a criança, ao invés de ir direto para o troninho, quando a mãe pediu, né? A mãe pediu, né? Ó, agora você tem que fazer cocô no troninho. A criança não vai direto. No início, a criança vai chamar a mãe. Depois que ela aprendeu, depois que ela vai, foi, tá tudo certinho, dá descarga, faz tudo bonitinho, não interessa se está aprendido, ela vai buscar, ela vai se voltar para a mãe, ou para a pessoa que cuida, né? E vai dizer assim, mãe, quero fazer cocô. Vai avisar o outro. Ou seja, aqui o que está em jogo aqui, a linguagem subjacente a esse mãe, quero fazer cocô, tem que avisar o outro, mãe, você ainda me ama? Eu ainda sou alguma coisa para você? Eu continuo sendo alguma coisa para você? Eu te dou aqui a minha relíquia, eu te dou aqui o meu objeto mais valioso, que é o do meu corpo, que saiu do meu corpo, para que você continue me amando. É uma demanda de amor. Parece muita viagem, né? Mas isso não é viagem. Isso aparece, novamente eu dizendo, aparece na clínica. Né? E a psicanálise não vai lidar com isso de uma maneira trivial, isso vai lidar com isso de uma maneira extremamente séria e extremamente profunda. Né? O quanto o cocô da criança é sério. O quanto a experiência anal é séria. Não é por acaso que quando a criança faz cocô no troninho, é porque tem alguma coisa aí de um lugar simbólico. Troninho é o lugar do príncipe ou do rei. Né? São significantes que organizam a relação com o outro, a relação de amor com o outro. Eu ainda sou importante para você? Eu ainda sou para você? Eu continuo existindo? Essa é a grande questão do sujeito vida fora. Vida fora. Eu continuo existindo para o outro? E na medida em que o outro não me responde ou não me corresponde, muitas vezes acontece, né, o sujeito se sentir morto, ou se perder a fome, ou perder, né, quer dizer, as funções fisiológicas vão estar todas emaranhadas nessa relação com o outro, no lugar que eu ocupo na vida e no amor do outro, ou no ódio também. Né? Então, essa relação, né, do corpo, do objeto perdido, que aí já é uma demanda da mãe também, que é um objeto perdido. Vamos colocar também já nesse patamar. A mãe já é também perdida para a criança. Perdida. Porque, veja só, quando é a experiência do olhar e ser olhado, quando é a experiência do ingerir, ser ingerido, né? Ingerir o outro, brincar, morder, chupar, beijar, tá tudo certo. Quando é a experiência de dar o cocôzinho para a mãe, como demanda de amor, tá tudo ok. Ninguém vai falar nada sobre isso. Né? Ninguém tem questão sobre isso, são perdas. Mas não há nenhum tipo de problema em relação a isso do ponto de vista da cultura. Mas quando? Claro que né,
parêntese, o asseio é inscrição e inserção na cultura, mas ninguém vai interditar que a criança, né, diga, mãe, acabei, né? Depois que acaba, tem que avisar. Por mais que já saiba que tem que puxar a descarga, mas o outro está incluído de sola nisso. O amor do outro está incluído de sola nisso. Mãe, acabei. Aí chama a mãe, de novo, para mostrar, olha só, está aqui o objeto precioso. E é isso. Né? A criança é um objeto precioso. Ele é opaco e precioso ao mesmo tempo. Aliás, leiam o texto sobre as transformações da libido na pulsão anal, que o Freud escreveu. É um outro texto complementar para quem quiser se aprofundar. Né? O Freud vai fazer a equivalência dos excrementos, da merda, do cocô, né? Merda aí no sentido de que as pessoas usam esse termo, né? Pessoas em análise. Né? Eu sou um merda, por exemplo. Né? Eu me sinto uma merda. Isso aparece na análise. Né? Ou então a outra pessoa faz de mim um pedaço de cocô, faz de mim um pedaço de merda. Então, são significantes que aparecem na análise. Quando quando a criança tem que jogar o cocô fora, para a mãe, isso é um júbilo de tentativa de recuperação de alguma coisa que já está perdida. Está perdida por quê? Porque a mãe não é toda para a criança. A mãe não é toda para a criança. A mãe não é toda. Ela não, né? Ela é a vida, o olhar, os investimentos, o amor não estão todos dirigidos para a criança. Tem alguma coisa que está fora disso, que não é a criança. Tem alguma coisa que o desejo implica, o desejo vai implicar que é lançar essa mãe para fora da relação com a criança. Porque se essa relação, né, se mantém de uma maneira muito simbiótica, né, a questão que vai surgir aí é a questão da própria cultura. Por que a gente está dizendo isso? Da própria cultura? Sim, da própria cultura. Porque a cultura se constitui a partir de uma interdição. A cultura se constitui a partir de uma interdição fundamental, que é o que eu estava falando, estava colocando aqui até um determinado ponto, como quando a criança, né, é olhada, é beijada, beija, chupa, entrega o cocôzinho, tá tudo bem. Agora, quando desperta as zonas genitais, aí não tá tudo bem. Aí não pode dirigir isso para a mãe. Né? Aí não há possibilidade de dirigir isso para a mãe, isso está interditado do ponto de vista cultural. E isso é constitutivo da cultura para Freud, Lacan, os psicanalistas vão defender que isso é constitutivo da cultura. Não há cultura sem exogamia. O que é exogamia? É a constituição da sexualidade e da procriação, entre aspas, né? da formação de relações sexuais e de produção de prole de filho para fora da família, né? da própria família. Exogamia. Exo significa fora. Né? Endo significa dentro. Então, a endogamia está interditada. Então, quando a criança tá, outra questão que não fica fácil para a criança, porque a criança está ali experimentando prazer, desprazer, e não está muito, ainda não está culturada. Né? Não é questão de aprendizagem, é questão de inscrição simbólica na cultura. Então, ela está ali experimentando. Mas quando desperta o prazer genital, que não é desde sempre, né? De repente né? Os hormônios vão acontecer ali, vai despertar alguma coisa no sentido do genital, com o que a criança vai se deparar? Vai se deparar com uma interdição. Primeiro, não pode dirigir isso para a mãe. Segundo, a diferença entre os sexos. Essas são as duas questões que a criança vai ter que resolver.
não há possibilidade de dirigir a mãe interdição. Interdição simbólica. E a gente está o tempo todo frisando a importância do simbólico. Né? E segundo, há diferença entre os sexos. A criança vai se deparar com a diferença. Seja menina, seja menino, os dois vão se deparar com a diferença, vão ter que resolver na cabeça essa diferença, desde o iniciozinho lá da experiência infantil, nos primeiros anos. A criança tem que resolver isso, e ela resolve isso com uma fantasia, né? Que é a fantasia de castração. O complexo, melhor dizendo, Freud falava em complexo. O que é o complexo? O complexo é uma série de elementos de uma vez só ali, funcionando ao mesmo tempo. Freud chama isso de complexo de castração. Ou seja, toda criança tem a experiência, né, da angústia de castração. Seja menina, seja menino, todo. Mas é justamente nesse encontro com a diferença, meninas e meninos, encontro com a diferença, é a partir disso, é isso que vai mobilizar o complexo, que Freud chama de complexo de castração. Então, aí, retomando, né? O olhar, né, tá perdido, o seio está perdido, a voz da mãe está perdida, né? A mãe não é toda para o filho, o cocô imprime uma separação e uma tentativa de recuperação. Mamãe, você ainda me ama? Mãe, acabei, né? Aquela coisa. Né? E no que isso vai desembocar? Vai desembocar no chamado complexo de castração. O que é o complexo de castração? O complexo de castração é a simbolização de que objetos faltam, de que objetos são perdidos, de que eu não posso ter tudo e de que eu tenho que perder alguma coisa para entrar no circuito da cultura, da organização cultural, né? Que é esse lugar aqui do grande outro. Né? Eu tenho que entrar, eu tenho que me inscrever definitivamente no outro. Eu tenho que me inscrever definitivamente na cultura. Eu tenho que fazer laço social. E na medida em que eu tenho que fazer laço social, eu tenho que perder. Eu não posso... Né, o sujeito humano, né, não vai poder ter a experiência que quiser a hora que quiser. A experiência de satisfação, de prazer, não vai ter. Já perdeu a oralidade, já perdeu a analidade, já perdeu o escópico, que tem a ver com o olhar, né? Já perdeu e tem que simbolizar isso do ponto de vista, né, psíquico. Tem que inscrever no psíquico que há falta. A falta há. Há objeto, mas como perdido. A castração, então, né, quer dizer, a castração não é um fator negativo do ponto de vista da experiência psíquica. A castração para a psicanálise é um fator positivo, porque a castração ela vai organizar o ser humano na forma como ele vai desejar. A castração impulsiona o desejo. A castração não é contra o desejo, veja. O desejo já está lá. Né? Quer dizer, e o desejo está articulado à castração, ao complexo de castração, à falta do objeto. Né? As sucessivas perdas que vão ser simbolizadas nesse momento em que a criança se depara com a diferença sexual. A diferença sexual mobiliza para ambos os sexos o chamado complexo de castração de formas diferentes, mas que vão constituir diferença, mas vai mobilizar isso que Freud chamou de complexo de castração. Né? Então, retomando, né, o que seria esse complexo? É a mobilização de que a criança pode perder mais uma parte do corpo, que agora é uma parte é a mais valorizada, né? Quer dizer, despertou, é a mais valorizada na medida mesmo em que está interditado. Porque antes não estava interditado. Uma coisa é perda, outra coisa é interdição. As interdições na relação com o outro é que vão constituir perdas. E o que, né, quer dizer, o que na relação com a mãe, ou na relação de quem cuida, como mãe, o que está interditado aí é, né, justamente o lugar do outro
ao qual o sujeito, criança, não pode aceder, não pode ocupar esse lugar. Né? Então, dizendo de outra forma, vamos lá, dizendo de outra forma. Eu disse num determinado momento que a mãe não é tudo com a criança, a mãe não é toda para a criança. Eu disse isso antes, né? O que está implicado nisso? O que está implicado nisso é o desejo. O que quer dizer? O que é o desejo, né? Como dizia Platão, pegando Sócrates lá, o diálogo de Sócrates com Agatão, onde ele vai falar assim: amor é amor de quê? É amor de alguma coisa ou é amor de nada? Agatão, amor é amor de alguma coisa. Então, se o amor e o desejo são desejos de alguma coisa, então não se tem posse daquilo que se deseja. Sim, não se tem posse daquilo que se deseja. É isso aí. Os objetos dos quais a criança não tem posse, objetos perdidos. E o que vai organizar, de um ponto de vista estrutural, a criança, o ser humano na cultura, ou seja, né, sair da família e constituir outros ideais, outras experiências de satisfação, outras experiências amorosas, sexuais e por aí vai, né, é justamente a expulsão que a castração vai operar. E a castração começa a operar essa expulsão do paraíso, vamos dizer assim, né, expulsos do paraíso, né, o abandono das maravilhas infantis, né, isso vai ser operacionalizado pelo complexo de castração. Ora, essa operação psíquica da castração, né, de fato alguma coisa falta, e isso tem a ver com a relação da diferença sexual, a questão, depois o Freud vai chamar atenção para a constituição da função fálica na castração, né? Essa função fálica, ela é a própria constituição do obstáculo que a castração imprime, né? Não é órgão genital, não é, né? Essa função fálica é o obstáculo que constitui a castração. O obstáculo psíquico, que constitui, simbólico, que constitui a castração para ambos os sexos. Então, vamos colocar assim, é um significante da falta, né, que vai se inscrever e vai, né, dizer assim, olha, realmente falta alguma coisa e essa falta vai justamente fazer girar a mola do desejo. Justamente essa falta vai fazer girar a mola do desejo. Ora, essa falta começa com a mãe. Eu disse, repito, né? A mãe não é toda para a criança. A mãe não é um ser absoluto com a criança. Então, a mãe o desejo da mãe está voltado para fora. E a mãe não é um ser assexuado. A mãe não é, né? A mãe é desejante. Para quem deseja, né? Alguma coisa falta. Quem deseja é incompleto consigo mesmo. Ninguém que seja completo consigo mesmo, como na experiência, por exemplo, na experiência ilusória da heroína, né? Do narcisismo, da experiência da heroína, que faz, né? A pessoa não precisa mais de nada, basta a heroína, é o eu ali colocado, eu e não preciso mais de nada, é o caminho direto para a morte, é o definhar-se. É interessante isso, né? Porque a vida implica que alguma coisa falte, que eu não seja um comigo mesmo, que o outro também deseje e que não seja um consigo mesmo. Então a mãe é uma mãe ali incompleta na relação com a criança, desejante. A mãe não sabe tudo o que a criança pensa, o que a criança deseja. Mas, né, existe até um momento, isso também é uma coisa interessante que aparece nas análises, existe um momento em que a criança supõe que os pais saibam o que ela está pensando. Supõe. Mas, quando a mãe, por exemplo, se mostra não sabedora de tudo, quando a mãe se mostra incompleta,
desejante em relação a um terceiro na relação com a criança. Quando a mãe se diz assim, né, às vezes uma pessoa vira para a criança e diz assim, você quer, você não, o que você gosta? O que você gosta mais, chocolate ou sorvete? Aí a mãe diz assim, sorvete. Meu filho gosta mais de sorvete. Né? E aí a criança ali é o objeto do que a mãe está dizendo. Né? Isso não está assim tão bem definido. Né? A mãe acha que a criança gosta mais de sorvete, tem uma ideia, tem uma noção de que a criança gosta mais de sorvete do que de chocolate. Mas isso não está tão bem definido para a criança. Aliás, como eu disse, né, a relação com o simbólico é uma relação de imprecisão. Mas a mãe, às vezes, responde pela criança. Né? Esse lugar de responder pela criança é o lugar de quem é responsável. Então, a mãe é responsável pela criança. Aí acaba que responde na frente, responde pela criança. Que ela responde pela criança. O que a criança faz é responsabilidade dela. Mas quando ela mostra para a criança que ela não sabe tudo, a criança pode sair da posição de objeto. E aí, por exemplo, né, ela não sabe tudo. A pessoa pergunta para a criança: o que você gosta mais, chocolate ou sorvete? A criança olha para a mãe está olhando para o pai. Ou então está olhando para a namorada, ou para o namorado, ou para alguma outra coisa e não está prestando atenção na conversa. Tem um terceiro aí. Né? E aí a criança tem que responder. A criança tem que responder, tem que sair alguma coisa. Aí é uma experiência de um encontro com a falta da mãe, com o desejo da mãe. A mãe como um ser sexuado, como um ser mortal, como um ser desejante. Né? A castração vai imprimir aí uma separação da criança com a mãe. O complexo de castração é importante também nisso, fazendo com que a criança responda. Ora, então, toda resposta, toda vez que o sujeito tem que responder na vida, seja do ponto de vista de uma resposta falada, seja respondendo como sujeito, tomando as rédeas de uma situação, né, respondendo como mulher, como homem, como um posto de trabalho, a pessoa tem que responder, tem que se tornar responsável. Em todo momento em que a pessoa tem que se responder por si mesma, ela se encontra com a castração. Isso é angústia, né? Responder, tomar responsabilidade, responder como sujeito implica angústia e divisão. Não é por acaso que as pessoas, quando vão fazer uma entrevista de emprego, ficam nervosas, porque se deparam com a castração, se deparam com a incompletude, se deparam com a possibilidade da imprecisão, da falha, do que é impreciso na experiência humana com o outro. A angústia vem quando a pessoa vai conhecer a outra, quando a pessoa começa um relacionamento e vai os primeiros encontros são, né, uma angústia, né? Eu não sei o que o outro vai pensar sobre o que eu disser e tudo, mas eu gostei da pessoa. Então, tem alguma coisa aqui que me castra, que me divide. Né? E é um encontro, né? Quer dizer, um encontro com a sexualidade, é isso que é interessante, né? O encontro com a sexualidade é um encontro com a castração. Quer dizer, na experiência primária, é encontrar a criança com o que ela se encontra? Com a sexualidade da mãe, com o ser sexuado da mãe. Né? Quer dizer, não é assexuada, não é né? É uma mulher sexuada, que deseja, que tem lá as suas relações para fora da relação com a criança. E isso é fundamental. Mais do que fundamental, isso é fundante. Fundante da experiência psíquica e da possibilidade da criança desejar. E aí ela vai responder: eu gosto mais de chocolate ou então de sorvete. Em que ela responde, ela, né, quer dizer, ou então fica caladinha, fica tímida, não responde, se esconde debaixo das pernas da mãe. Interessante essa coisa do debaixo da perna, né, o que tem entre as pernas, né, a criança ali tendo que se deparar com a castração. Né? Isso tudo são simbolizações daquilo que leva o sujeito a se dividir, a não ser pleno consigo mesmo. Aquela ideia do sujeito
do sujeito dividido que o Lacan escreve. Como é que ele escreve esse sujeito do inconsciente? Que recalca. É o sujeito dividido. E o que esse sujeito recalca? Recalca fantasias ligadas ao outro, fundamentalmente ligadas aos pais. Fundamentalmente ligadas aos pais. Quem é esse terceiro que faz da minha mãe uma mulher? Ou essa terceira que faz da minha mãe uma mulher? Ou que faz da minha mãe um ser sexuado? Ou que faz, né? Que faz da minha mãe desejante? Quem é esse terceiro que faz da minha mãe um ser desejante sexuado? Também é uma questão aí. É esse emaranhado de questões que a criança tem que resolver no encontro com a diferença sexual e no encontro com a castração. É isso que o Freud chama de complexo de Édipo. É isso que o Freud chama de complexo de Édipo. É essa travessia necessária que a criança tem que percorrer em relação à sexualidade infantil para se aculturar e para amar, para desejar para além da relação com os pais. Para se ver fora disso, para se ver, de uma certa forma, liberta desse emaranhado. Né? Então, complexo de Édipo, gente, não é a criança, que a criança deseja a mãe. Sim, a criança está voltada. Primeiro, outra a mãe e o pai. Aliás, muito mais aí a mãe, né? Porque uma coisa que o Lacan chama atenção é que o pai é um terceiro, né? Ou por isso que pode ser pai, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser algum enigma que faça com que a criança se depare com o desejo da mãe, com o fato dela ser sexuada, com o fato dela ser faltosa, né? A castração aí presente, né? Que terceiro é esse, né? Ou que terceira, né? Isso é uma questão também a ser discutida sobre a criação, né, de pais homossexuais. Mas veja, o Lacan falava de funções. Isso é importante. O Lacan falava de funções. Ou seja, essa função de terceiro ou de terceira, né, é fundante justamente da interdição. É fundante da castração e é fundante também do Édipo, do complexo, chamado complexo de Édipo. Porque com que a criança está preocupada? É com o desejo da mãe. Complexo de Édipo é isso, é visar o desejo do outro. É visar o desejo desse primeiro outro, que é a mãe. O Lacan, né, baseado em Hegel, baseado em outros autores, Lévi-Strauss, tá? Ele vai desenvolver uma ideia de desejo de que o que um sujeito deseja? O sujeito deseja o desejo do outro, ou seja, né, em tudo que o sujeito deseja está ali o outro. Mesmo que seja um copo de cerveja, mesmo que seja um prato de comida, mesmo que seja uma taça de vinho. Por isso que é pulsional, não é instintivo. O desejo visa o outro. Aliás, muitas relações sexuais começam com uma boa taça de vinho. Ou começam com um bom prato de comida. Então está tudo isso, né, mergulhado no sistema do simbólico que organiza a cultura, que organiza a sociedade, que organiza, né, organiza lugares. Lugar de filho é lugar de filho, lugar de pai é lugar de pai, lugar de mãe é lugar de mãe, são lugares. Toda vez que a gente fala em lugar, a gente tem que falar em simbólico. Porque tudo que é lugar é simbólico. Esse outro, grande com O maiúsculo, é um lugar. Então, num determinado momento, a mãe ocupa o lugar do grande outro. Num determinado outro momento, o pai ocupa o lugar do grande outro. Num determinado outro momento, a professora, o professor ocupa o lugar do grande outro. Depois, um outro momento, é o padre, é o pastor, é o líder político, é o médico, é o psicanalista, ocupando o lugar do grande outro. O lugar da determinação fundamental do sujeito na fundação do inconsciente, da subjetividade. Olha quanta coisa. Né? Ora, essa fundação primordial implica a castração. Implica a divisão e não sou um comigo mesmo, nem sou igual a mim mesmo.
né? Assim, alguma divisão aí que faz com que a pessoa queira uma coisa sem saber, deseja sem saber, ou quer uma coisa e deseja outra, né? Não sabe o que quer. Interessante isso, né? Porque quando Freud começa a falar de complexo de Édipo, ele fala também no Hamlet, a peça de Hamlet, né, do Shakespeare, onde lá aparece pela primeira vez na dramaturgia, na produção cultural, né, que já começa a se desvincular dos ditames religiosos da Igreja Apostólica Romana, católica, apostólica romana, começam a se produzir, o Renascimento vem, começam a se produzir uma cultura que começa a trazer questões que nunca tinham sido trazidas. Por exemplo, do conflito do homem consigo mesmo, da mulher consigo mesma, né? O Hamlet é um sujeito que não sabe bem o que quer e que está voltado fundamentalmente a questão dele, do ser dele, é a mãe como desejante. É a questão do ser que está ali colocada para Hamlet. Mamãe é desejante. Isso, para mim, está difícil de resolver. E o sujeito, às vezes, leva isso vida fora da neurose. Isso é difícil de resolver. Porque o desejo não é uma coisa simples. Não é uma experiência simples. Né? A relação com o desejo não é uma experiência simples. Os sujeitos constituem muitos problemas voltados para isso e as neuroses vão aparecer em torno dessa questão do desejo, da relação intrínseca entre desejo e cultura. É intrínseco. Repare que quer dizer, é a forma como as sociedades organizam as formas de prazer é que essas culturas se constituem. Né? As culturas vão se constituindo na forma como se obtém prazer e como se trata os objetos dejetos, né? Como se tratam os esgotos. Né? É em torno disso que a cultura vai se organizar, da limpeza e das experiências de prazer. Não pode, aí está a interdição, que é a primeira. Qual é a primeira interdição? É a interdição edipiana. Né? Quer dizer, o Hamlet, o complexo de Hamlet, o complexo de Édipo, né? Que é a interdição edipiana que vai fundar todas as outras interdições, para Freud, para Lacan, né? Quer dizer, o que vem como interdição que inscreve no inconsciente que o sujeito não pode tudo e não é tudo, é essa interdição primária na relação com a mãe. E quem vai transmitir isso à criança é a própria mãe, né? Na relação com a criança. Mas não como opressora, não como educadora, pedagoga, nada disso. Como mulher, como mãe. Só pelo simples fato de desejar. Né? De aparecer para a criança como desejante. Como não toda com a criança. Isso é fundamental. E como mulher. Né? Seja, né, da forma que for. Né? Mas alguma coisa ali da diferença sexual imprimindo uma separação e uma interdição. Importante isso. Né? Importante isso. Porque, né, não é necessário que o ser humano tenha inscrito no simbólico a diferença sexual. Não é necessário. Isso é uma contingência. Tanto que na psicose, o inconsciente psicótico não tem isso inscrito. Isso é um outro estudo mais profundo a se fazer. Né? O psicótico pode ter cognitivamente a percepção da diferença, mas no inconsciente não é essa diferença. Isso é um complicador para o psicótico. Né? É um complicador fundamental da psicose, para a psicanálise. Né? Então, para concluir, né, para concluir nosso estudo, o que a criança vai então fazer é se dirigir a esse ponto terceiro, que o Lacan vai chamar de uma metáfora, não de uma pessoa, mas de uma metáfora do desejo da mãe, né, que vai operar as substituições simbólicas, e a criança vai se ancorar nisso para também se identificar,
para introjetar novos traços, né? Ela vai tentar introjetar e se identificar com esse terceiro que ocupa o lugar do desejo da mãe. Vai tentar procurar o que desse terceiro tem que eu possa ter também na experiência infantil, até o momento em que, olha, né, a criança chega à conclusão, olha, realmente não posso ter, então eu tenho que fazer alguma coisa para fora. A castração empurra, expulsa o sujeito para fora. E expulsa no sentido do desejo, de organizar o desejo, de fazer com que o sujeito seja desejante. Então, castração não é castração do desejo, é castração que implica o desejo e impele ao desejo. Porque fora disso, a criança está ali mergulhada se essa castração não está inscrita, a criança vai se afogar ali na relação com os pais. Ela se afoga. Ela se afoga no olhar do outro, ela se afoga, né? E as neuroses vêm como uma dificuldade do sujeito lidar com a castração. Tanto as neuroses, como as psicoses, como as perversões. Pronto. As neuroses, as psicoses e as perversões são formas do sujeito lidar mal com a castração, com a sua castração. São formas diferentes do sujeito lidar mal com a sua castração. Ou dizer mal a sua castração. Né? Isso vai aparecer de diversas formas. Né? Desde a angústia de castração no encontro com o outro na relação amorosa, até a angústia de castração na hora de fazer uma prova para um concurso, por exemplo. A angústia para a psicanálise não é a angústia como o Kierkegaard entende. Né? A angústia do ser aí é a angústia de castração. É o que eu sou para o outro. E, em primeira instância, o que eu sou para a mamãe e para o papai. É isso que está em jogo na organização psíquica lida pelo Freud e pelo Lacan no divã, né? Escutada, melhor dizendo, a partir do divã, a partir das associações livres, a partir do processo de análise. Né? Então, bem, muitas coisas se desdobram, muitas consequências em relação a isso. Mas eu acho que essa configuração é importante, né, para poder entender tanto a constituição do desejo, né, e as fantasias também vão se dar em torno disso, voltando ao Freud, né, que dizia, né, de modo que as fantasias constituem invariavelmente os pais como tema. E ele diz taxativamente, invariavelmente. Né? Aí, bom, cabe às pessoas não tomar isso de uma maneira dogmática, mas colocar isso à prova a partir da escuta psicanalítica, da associação livre de ideias. Se não coloca em associação livre de ideias, se é uma conversa, aí é uma outra história, pode ser que não apareça. Mas se o sujeito diz tudo que vem na cabeça, o discurso vai afunilar para essa questão dos pais como questão nuclear das neuroses. Ok? Bem, cabe a cada um a sua experiência clínica. Né? E aí a gente vai encerrar, concluir abrindo, como sempre. Né? A gente está aqui em processo de abertura, muito mais do que de fechamento, eu falo sempre isso, eu sempre repito isso, né? Assim, abertura para novas questões, para novos estudos, para novos aprofundamentos, para novas pesquisas. Né? Então, vão nessa, pessoal, aí vai nessa linha, porque é melhor a interrogação do que a conclusão fechada. Né? E toda interrogação é boa, é salutar por exercício, tanto do pensar, quanto do concluir, quanto do trabalhar. Tá? Ok? Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Live and let live. Né? As pessoas que estão acompanhando aí. Uma coisa que eu queria também colocar, né, para finalizar esse vídeo, é que não precisa dar curtida, não precisa se inscrever, não precisa apertar o sininho. Aqui, o que importa
é a transmissão da psicanálise. Fundamentalmente a transmissão da psicanálise, e é óbvio que aqui é uma aula dirigida ao curso de psicologia, o quarto período, é uma aula assíncrona, dirigida ao quarto período atualmente. Hoje é dia 7/10/2020, né? É uma aula dirigida ao quarto período atual do curso de psicologia da UF Campus. Tá bom? Até!